Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você seja luzeiro neste mundo e resposta de Deus às nações. Mais uma terça-feira aqui no Pedagogia do Deserto. O que o deserto nos ensina? E hoje nós vamos, através da história de Davi, nós vamos ver como que ele enfrentou o deserto, um dos grandes desertos da sua vida. E o texto é 2 Samuel 12, a partir do 16 ao 23, tá? Então abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 12, de 16 a 23. Como enfrentar este deserto? E nós vamos ler aqui um grande episódio na vida desse homem servo de Deus. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará mais para mim. Então, Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Pois bem, gente, como enfrentar o deserto? Como enfrentar o deserto das perdas? Como enfrentar o seu deserto aí? Você perdeu alguém? Você perdeu um filho? Olha, Davi também perdeu um filho. E como ele enfrentou esse grande deserto na sua vida? A gente vai ver aqui, a partir dessa história, o como é importante a gente estudar a palavra de Deus, porque ela nos dá as armas para enfrentarmos os grandes desafios da nossa vida. Se você ainda não perdeu, você um dia há de perder alguém que você ama muito. E isso se tornará um deserto para você, com certeza. Mas olha só, Davi venceu e você também vai vencer esse deserto. Você vai enfrentá-lo de frente. Mas como? Como que Davi enfrentou esse deserto? Primeiro, ele buscou a Deus. Existem muitas pessoas que enfrentam determinadas situações e a última coisa que fazem é buscar a Deus. Davi, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. O versículo 16: E buscou Davi a Deus pela criança. Toda uma situação difícil, toda uma situação em que nenhum ser humano pode me ajudar. Busque a Deus. Busque a Deus. Olha, é importante você buscar ajuda profissional, é importante você procurar médicos, é importante você procurar o pastor, é importante você procurar meninas, né, mulheres de oração, é importante. Mas acima de todas essas pessoas está o seu Deus. Busque a Deus e você vai vê-lo responder a você mesmo. Porque Deus ama aquele que busca. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, aproxime-se de Deus.
Aproxime-se do Senhor no seu momento deserto. Não fuja da presença de Deus. Não coloque culpa em Deus naquilo que na verdade não é culpa de Deus. Nesse caso específico de Davi, ele viveu esse momento de deserto por várias e várias consequências de decisões erradas em sua vida. O menino, a criança, nunca era algo errado, mas foi uma consequência de um relacionamento errado. E ali Deus queria ensinar a Davi muitas coisas, ensina muitas coisas para nós, porque sempre há consequências para qualquer decisão que a gente tome na nossa vida, inclusive as decisões que tomamos fora da presença de Deus. Então, busque a Deus. Davi enfrentou o seu deserto buscando a Deus, porque sabia que em Deus ele tinha as respostas que ele precisava. Ele sabia que Deus podia mudar todas as coisas. E olha só o que mais Davi fez. Davi jejuou a Deus. Ele buscou a Deus e ele ainda jejuou, ficou sem comer. E a gente leu aqui, ele se prostrou com o rosto em terra. Ele se humilhou diante da face do Deus poderoso, clamando a Deus por saúde, por misericórdia para a sua criança, para o seu filho. Muitas vezes nós não enfrentamos os nossos desertos com as armas que nós temos. As armas que nós temos é oração, é jejum, é palavra, é louvor. Então jejue. Nós estamos falando lá no canal, né, no meu canal, de vez em quando, vamos levantar um clamor, vamos jejuar ao Senhor. É importante você abrir mão de alguma coisa para louvar a Deus, que seja o seu sacrifício de louvor. Não adianta só não ficar, né, sem comer, mas enquanto você iria preparar um lanche, enquanto você iria investir um tempo se alimentando, se alimente da palavra, se alimente de Deus, jejue, faça propósitos com o Senhor. No caso de Davi, ele jejuou, ele parou de comer por causa da situação que ele estava passando dentro da sua casa, dentro da sua família. E outra coisa que Davi fez, deu prioridade ao problema que ele estava enfrentando. Ele deu prioridade, olha, ele era rei, ele não deixou de ser rei, ele tinha os ofícios de rei, ele tinha o ornamento de rei, todas as vestes de rei, e ele, por esse momento que veio essa dificuldade, esse deserto na sua vida, ele deu devida atenção a esse problema. Ele deu prioridade. Ele não foi no reino, ele não sentou no seu trono e não liderou enquanto esse problema não foi resolvido. Muitos de nós começamos a atravessar alguns desertos, algumas fases difíceis da nossa vida e nós não damos a devida importância e atenção e um olhar assim de prioridade àquele problema. E se a gente não resolve aquele problema, o que acontece? O passado mal resolvido vem à tona. As coisas mal resolvidas no passado, elas vêm à tona, uma hora elas virão à tona e nós precisamos resolver isso. E quando ela vem à tona, coisas lá do passado, aquilo tá tão sujo, tão mexido pela mão de Satanás, que fica muito difícil de ser consertado. Por isso, chegou o problema na sua casa, na sua vida, dê atenção a ele, resolva, faça o que você pode para resolver, dê prioridade. Davi ali deu prioridade àquele problema. Outra coisa que Davi fez, Davi chorou. Olha, existem muitas pessoas, principalmente os homens, né, que enfrentam tamanhas adversidades, mas tem aquela postura, não, eu sou firme, não, eu sou a mulher de Deus, eu sou uma mulher guerreira, não, eu sou o homem, o sacerdote da casa. Olha, meus irmãos, nós não somos super crentes, nós não somos super-heróis da resistência, nós não somos. Nós somos servos de Deus. Nós somos humanos. Nós somos infalíveis. Nós somos falíveis, na verdade, né? Nós somos pecadores. Nós somos muito limitados. E às vezes é necessário chorar. Chorar diante da situação triste que veio à nossa vida. Quem gostaria de receber a notícia de um médico que o seu filho faleceu? Quem gostaria de receber um laudo totalmente desfavorável?
Quem gosta de receber uma notícia que você foi despejado, que você vai ser despejado ou que você vai ser demitido? Ninguém gosta disso. Então, o choro é importante, essa sensibilidade. Ele, como rei, tendo todos os tesouros, tendo todas as influências, ele podendo fazer, chamar todos os melhores médicos da face da terra. Davi buscou a Deus. Davi jejuou. Davi deu prioridade ao problema que ele estava enfrentando e Davi chorou. Chorou diante de Deus. Chorou diante de Deus. Olha, presta atenção, é Davi. Não era um cara que não tinha influência, nem posses. O Davi era rei, gente. Davi era rei. Mas ele sabia que não tem como pagar as bênçãos que só podem vir do nosso Deus. Por isso ele chora, porque ele reconhece, ele sabe que tudo o que ele precisa está em Deus e ele chora diante desse Deus. Socorre, Deus. Socorre-me, Deus. Outra coisa que Davi faz. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui. Ai, meu pai, vamos ver se eu consigo. Davi chora. Davi queima todas as suas possibilidades. Davi, ele dá prioridade ao seu problema e a criança morre. A criança morre, ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele viveu durante esses dias intensamente, Deus não respondeu favorável a ele. E olha só, presta atenção, imagina você orando, você jejuando, você buscando a presença de Deus, Senhor, socorre, Senhor, livra meu filho, Senhor. E aí vem a notícia, olha, a criança morreu. Morreu. Não foram superadas as suas expectativas. Tudo que você pediu, Deus respondeu o contrário. O que você faria? E aí a resposta, a pergunta é: como seguir em frente? Como seguir em frente, gente? Como seguir em frente, meu povo? Diante dessa situação. Como é que Davi seguiu em frente? Primeira coisa que ele fez, ele se levantou. E aqui eu quero falar para você. Levanta, menina. Levanta, homem de Deus. Levanta, varão. Levante-se. Porque aqui no versículo 20, então Davi se levantou da terra. Ele imediatamente após de ter ouvido dos seus empregados, olha, o seu filho morreu. Ele parou de jejuar, parou ali de ter o seu momento de oração, ele se levantou. Então, olha, essa postura de se levantar, você está se preparando, você está se condicionando o seu corpo para o quê? Para seguir em frente. Como seguir em frente? Levantando-se. Você precisa se levantar desse luto. Você precisa se levantar dessa frustração porque você não foi atendido de acordo com a sua vontade. Mas Deus estabeleceu a vontade dele que é soberana sobre a sua vida. Então, Davi, o que ele fez? Ele se levantou. Então, primeira coisa, ele se levantou. Depois que ele se levantou, o que ele vai fazer? Ele vai se lavar. Então eu quero falar para você, minha querida e meu querido, lave-se. Vai tomar um banho. Ele tomou um banho, ele tirou aquelas vestes de choro, ele tirou aquelas vestes de pranto, como diz lá a palavra do Senhor, e colocou outras vestes, ele se preparou, ou seja, ele tirou aquela amargura, ele tirou aquela tristeza, ele tomou um banho, tirou aquelas lágrimas dos olhos, ele se levantou, ele tomou um banho, isso significa ele se purificou. Ele tirou aquilo tudo, aquele peso do seu corpo. Ele se levantou, ele se lavou. Outra coisa que ele fez, gente, ele se ungiu. Esta unção, além de higiênica, ela também é cicatrizante. Então, unja-se. Essa unção aí de Davi
além de higiênica, é cicatrizante. Olha só, ele se unge, porque a unção de Deus, ele cura as feridas. Ele se unge. O que é unção? É presença do Todo-Poderoso na sua vida. Ele se unge com essa presença, porque a presença de Deus cicatriza qualquer decepção, cicatriza qualquer perda. Perda de um filho, perda de um ente querido, qualquer perda, qualquer trauma. Unja-se, porque essa unção é cicatrizante. Ele vai cicatrizar essa perda, essa ferida que você tem. Outra coisa que ele faz, gente, ele muda as suas vestes. Olha só que interessante, ele era rei, gente. Ele era rei, só que interessante que ele muda as vestes dele, mas ele muda as vestes, ele não coloca vestes de rei. Ele coloca vestes pensando no próximo lugar que ele iria. Olha só que interessante, ele se lavou, ele mudou suas vestes e sabe o que ele foi fazer? Sabe para onde que ele foi? Ele foi adorar ao Senhor. Rapaz, ele acabou de receber uma grande notícia, uma notícia que era completamente contrária àquilo que ele pediu. E esse homem se levanta, esse homem toma posição, esse homem toma um banho, esse homem muda as roupas, ele se lava e agora ele vai para a casa do Senhor adorar a Deus, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não foi aquilo que Davi pediu, mas foi aquilo que Deus estabeleceu como sua vontade, e Davi, como servo, entendeu e adorou o Senhor. Olha só, assim como Jó, né? Davi também teve essa experiência. Olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele seguiu em frente. O Davi seguiu em frente adorando o Senhor. Ele não perdeu isso de forma alguma. Ele não perdeu. E outra coisa, ele foi para a casa do Senhor, ele volta para casa e ele quer comida, gente. Ele foi, pediu comida, ele se alimentou. E a gente sabe que o alimento que nós precisamos diariamente é o pão da vida, é Cristo o pão da vida. Ele se alimenta. E aí, nessa questão lá do alimento, né, os servos dele falam assim: mas o que você fez, Davi? Davi, quando você estava lá chorando, jejuando, você nem atendia a gente, e a gente estava te chamando, você não se levantava. Agora que a criança morreu, você se levanta, você lava, você vai para a casa de Deus, você vai adorar, e aí agora você chega aqui e quer um banquete. O que é isso que aconteceu? Davi, em todo momento, ele estava lúcido, gente. Davi estava vivendo um grande problema, mas ele estava lúcido. Ele estava lúcido e ele entendeu e ele disse: olha, enquanto eu pude fazer alguma coisa, eu fiz. Enquanto eu pude fazer alguma coisa, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu jejuei, eu chorei, eu orei, eu busquei a presença do Senhor, eu fiz tudo. Então, meu querido e minha querida, enquanto o deserto se manifestar na sua vida, enquanto for deserto na sua vida, faça tudo o que você pode. Não abandone o deserto, não fuja dele e nem fuja para o deserto. Isso é uma outra história que vai ser para a terça-feira que vem. Você não pode fugir da sua vida. Você tem que encarar a sua vida e seguir em frente. Davi não fugiu de hipótese nenhuma. Ele estava atento, mas enquanto ele podia fazer alguma coisa, ele fez. Agora que a criança morreu, o que ele poderia fazer por ela? Mais nada. Deus para si a tomou, mas daí ele não podia mais orar por ela, ele não podia mais jejuar por ela. Agora ele se apronta, porque agora ele tem que voltar a ser rei de novo. E olha, para finalizar aqui, meus irmãos, essa história maravilhosa que eu gosto demais da vida de Davi, é que ele não tem medo. Desde, né, antes lá, quando ele era um adolescente, que ele viu aquele gigante lá diante do soldado do exército de Israel, zombando dos soldados, ele pegou e ele não teve medo. Muito ousado. Davi é um rapaz, um camarada muito ousado, e Deus ama quem age assim com ousadia,
porque é com ousadia que a gente entra na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. Davi era esse camarada que não tinha medo. E ele aqui, olha, na sua vida, para finalizar essa história, ele não teve medo de tentar de novo. Ele não teve medo de continuar a sua vida, ele seguiu em frente. A Bíblia diz que ele estava tão assim cheio da presença de Deus que ele saiu dali e depois que comeu, ele foi na casa de Betseba, consolou aquela mãe. Consolou, ele abençoou, ele deu suporte para Betseba, que estava enfrentando a mesma dificuldade dele. Ele não teve medo de começar de novo, sabe por quê? Porque ele se casa com Betseba e e a Betseba concebe um filho de Davi. E esse filho é o Salomão, o grande Salomão, aquele que vai construir o grande templo de adoração ao nosso Deus. Pois bem, ele não teve medo de tentar de novo. Vamos tentar agora pelo meio certo. Imagina você como uma Betseba, você que gerou um filho e depois esse filho veio a falecer. Que trauma, que perda, que coisa mais terrível para uma mulher, para um pai perder um filho. Mas eles não tiveram medo de tentar de novo. E depois dessa tentativa acertada em Deus, veio Salomão, que é aquele cara da paz, é o Shalom, é o cara da paz, é o que vem então ser um grande servo, muito útil nas mãos do Senhor. Foi esse Salomão, filho de Davi, com Betseba. Mas nem sempre foram flores. Teve ainda, antes de Salomão, um grande ensinamento no deserto de Davi. E aí eu termino falando com você. Você precisa enfrentar o seu deserto. Assim como Davi enfrentou. E assim como ele aprendeu, você também. Levante-se, lave-se, tira esse pranto, tira essa tristeza, se unja, encha-se da presença de Deus. Vá adorar o Senhor, se alimente de Cristo e siga em frente, porque as decepções da sua vida, os desertos que você vai passar ainda e os desertos que você já passou, só te moldam, só te aperfeiçoam para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. É isso que eu desejo para você, meu querido irmão, nesse deserto que estamos passando juntos ou o seu deserto em particular. Mas em nome de Jesus, em frente, siga em frente, para que você cante o hino da vitória lá do outro lado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, que você tenha misericórdia de Deus assim infinitas na sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero colocar no altar de Deus os nossos irmãos que estão passando por grandes desertos, por grandes preocupações. Existem irmãos nossos que estão tendo notícias de parentes, de pai, de mãe que estão positivando, né, coronavírus. E isso é uma preocupação muito grande, né, de um filho quando sabe da doença de um pai. Isso mexe muito com a gente. E o contrário também, né? O pai, quando sabe que um filho está doente. Então vamos fazer como Davi, gente. Nós estamos no momento de buscar, de jejuar, de chorar, de clamar diante de Deus. Porque a resposta que nós precisamos vem lá do Pai das luzes, vem do alto. E nele nós podemos confiar, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida. Nós queremos te agradecer porque tu és bom o tempo todo. E mediante a esse ensinamento aqui na vida de Davi, Senhor, nós queremos, assim como teu servo, nos nossos momentos de deserto, buscar o Senhor. Nos dê, Senhor, isso à nossa mente. Traga aí esse ensinamento à nossa mente, que nós não podemos fugir da tua presença, porque não tem como fugir do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, jejuar, orar e nos humilhar diante do Senhor, porque é do Senhor que vem as respostas que nós precisamos. É do Senhor que vem o livramento. É do Senhor que vem a cura. É do Senhor que vem a cura para esse trauma. É do Senhor, é do Senhor. Ô Pai, nos ensina a viver assim, como teu filho viveu nesse momento tão cruel, tão difícil da sua vida.
E quando ele já não pôde fazer mais nada, quando realmente chegou ao fim, quando ele se esgotou todas as suas possibilidades, ele se levanta daquele lugar, ele toma um banho, ele se unge, ele coloca roupas e vai adorar o Senhor. Ô Pai, nos ensina a te adorar nesses momentos, mesmo quando as respostas não são aquelas as quais eu criei tantas expectativas. Ô Senhor, nos ensina a te adorar quando a resposta é não. Nos ensina a te adorar quando a cura não vem. Nos ensina a te adorar quando a resposta que eu tanto queria, na verdade, não foi aquilo que eu tinha pedido. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós não sabemos de nada, nós não enxergamos como tu enxergas, Senhor. Então, tenha misericórdia da nossa pouca visão. E agora eu quero te pedir por nossos irmãos que estão enfrentando agora enfermidades. Senhor, inúmeras enfermidades e principalmente esse coronavírus que tem causado tanto espanto ainda na gente, porque não há ainda uma cura. Oh meu Deus, e existem pessoas a quais amamos que estão com essa doença. Por favor, Senhor, cure esses nossos irmãos, nossos entes queridos. Oh Senhor Deus, tenha misericórdia desse povo que clama a Ti, que busca o Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, que essa vacina chegue. Oh Senhor Deus, esteja na frente de toda essa situação, aqui no nosso Brasil em especial. Abençoa os nossos governantes, Senhor, para que eles possam fazer aquilo que eles devem fazer de acordo com a tua vontade. Senhor, e nós, a tua igreja, possamos estar alerta, vigilantes em todo o tempo. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos dê um restante de semana na tua presença, que possamos nos lembrar de que buscar o Senhor, jejuar, chorar diante do Senhor é necessário para que a gente enfrente esse deserto e seguindo em frente, Senhor, possamos adorar a Ti em todos os momentos. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, meus irmãos, até a próxima terça-feira, se Deus quiser.